A congregação Jardim das Palmeiras vem ao longo do tempo se destacando, ou melhor, ao longo de 30 anos, vem sendo destaque. Tudo começou com um presbítero Alceu Niero, em memória. Ele começou com cultos ao ar livre, esquinas, e isso foi conquistando um aglomerado de pessoas. Com isso, precisou de um lugar para abrigá-las. Foi então que entrou a irmã Antônia Feliciano. Ela cedeu a sua casa para fazer cultos. O tempo foi passando, pessoas foram chegando e o lugar foi ficando pequeno. Então o presbítero Alceu decidiu alugar um ponto de pregação. E mais uma vez o lugar não comportou. Foi preciso aumentar. Foi então que o pastor Noel de Araújo, em memória, decidiu comprar um terreno. O presbítero Alceu faleceu e quem assumiu o lugar foi o pastor Luiz Santo Pedro, que ficou cerca de 3 meses. Logo em seguida veio o pastor Israel Soares e depois o pastor Alfredo Rodrigues. Eu estou ao lado dele para saber como que foi ao longo, pastor, de 25 anos. Fala um pouquinho para a gente, pastor, como que foi passar esse tempo, 25 anos? É muito bem, nós viemos de Minas Gerais, eu vim com a minha família, aí a gente quase não tinha conhecimento aqui, mas eu tinha a família da minha esposa que já morava aqui já há algum tempo, e então a gente membrando aqui na Assembleia de Deus aqui, na época do pastor Noel, e junto com o irmão Israel, que estava na época dirigindo a congregação, o pastor Noel decidiu, como eu já era um presbítero e ele era diácono, trouxe ele aqui para a sede e eu assumi a congregação. Ela estava ali na Avenida 1, ali no Jardim das Palmeiras. E a gente ficou mais ou menos por uns 8 anos ali naquela congregação. Por aquele espaço de tempo que a gente ficou, pela graça de Deus, a congregação ela cresceu bastante. O salão já não estava comportando. E na época, o pastor Noel já em memória, veio o pastor Rubens, e a gente optou para adquirir um salão no local mais destaque, na qual nós conseguimos. Graças a Deus, aí foi vendido aquele salão onde a gente estava congregando, ali na Avenida 1. Aí a gente veio aquele mais no centro ali, junto à praça ali, onde hoje é atualmente próximo ao mercado Examines. E a gente alugamos aquele barracão. Por ali nós ficamos 8 anos ali naquele barracão. Mas ali a gente sempre estava um local confortável, mas ali não era um formato de uma igreja, a gente recebia até algumas críticas por a gente estar num salão assim, não adequado para a igreja. Mas durante aqueles 8 anos a gente orando. Às vezes eu terminava o culto, eu ficava ali na praça, que hoje a praça faz em frente para a atual igreja. Os irmãos iam embora e eu ficava orando naquela praça lá. Eu mostrava para Jesus, como se Jesus não sabia. O desejo do nosso coração era ter um templo próprio. E a gente orando, Deus, como Ele ama o seu povo, muitos nem acreditavam que a gente poderia conquistar um local tão de destaque como era ali. Já na gestão do pastor Marcos, Deus, pela sua bondade, Ele ouviu as nossas orações. Porque eu falava para Jesus, ali naquela esquina tem um bar, ali naquela outra esquina tem uma loja, na outra esquina tem mais uma casa, ali tem um supermercado. E eu mostrava para Jesus, nós estamos nesse barracão aqui, às vezes a gente ia até zombado. Mas ali o povo se alegrava. E o povo, graças a Deus, foi aumentando. E num belo dia, a proprietária do barracão me fez uma proposta. Ou a gente comprava o barracão, ou a gente desocupava. E eu fiquei em um aperto tremendo. E eu falei para os irmãos, o que a gente pode fazer? E eu trouxe a história para o pastor Marcos. O pastor Marcos pega e convoca uma reunião. Ele falou, fala com os irmãos da igreja que a gente vai ter uma reunião com eles lá numa quarta-feira.
eu ficava com, assim, irmã, meu coração muito apertado com isso. Porque a gente ama a obra de Deus, a gente tem as nossas limitações, mas a gente ama a obra de Deus. E a dona do barracão, ela falou para mim, se vocês não quiserem comprar o barracão, eu posso vender aqui uma parte desse terreno, porque ali era tudo livre. Só o mercado de Examina que estava ainda em construção. Mas aquela área o que hoje é o estacionamento, hoje é a igreja aqui atual, estava tudo livre. E ela fez uma proposta para a gente de eu vendo a tantos reais por metros quadrados. Que me parece que na época era R$300 um metro quadrado. E eu trazendo a situação para o pastor Marcos, então ele marcou essa reunião com a gente. E eu falei para ele a situação, ele entendeu, ele reuniu o povo. E ele fez uma proposta na época lá, o povo a reuniu, a maneira como nós conseguiria conquistar um espaço de terreno ali para nós fazer a igreja. E todos concordaram. Ele deixou o caos na minha mão, ele veio embora e eu fui conversar com a proprietária do terreno. E a gente conversando, ela aceitou a nossa proposta. E assim nós iniciamos aquela obra da maneira que está. Pastor, a história né, desde o início ali, os irmãos sempre ajudando, tijolinho por tijolinho. Fala um pouquinho dessa participação dos irmãos. A coisa foi tão assim, guiada por Deus, que o pastor Marco ele fez o seguinte. Ele propôs para tantas pessoas doar tanto. E depois que nós adquirimos o terreno, aí ele lançou uma campanha em todas as congregações, tanto na cidade como as do campo. Teve uma campanha de tijolinho, vários tipos de campanha. E nós conseguimos, com essas campanhas, adquirir fundos o suficiente. Quando nós iniciamos a obra, no dia que nós abrimos o alicerce, para deixar ela construída num total como está, 2 anos. Fizemos tudo aquilo com 2 anos. Então, para nós foi milagre. Fazer uma obra daquele tamanho em 2 anos. E nós inauguramos aquele templo sem dever um tostão. E sem receber uma doação externa, unicamente com o povo da igreja. Aqui da cidade e do campo. Todos estendeu a mão e graças a Deus foi feita a obra. Então, desde o início, né, sempre teve a participação da igreja. E eu fiz uma entrevista esses dias com o pastor Gabriel e ele também falou muito a respeito dos irmãos mesmo da igreja, em ser cooperativo, ajudar muito. E isso sempre foi, assim, acho que um referencial ali da Igreja dos Palmeiras. Tanto também tem a escola dominical, o pessoal participa bastante, culto ao ar livre, sempre foi um referencial da igreja ali do bairro Jardim das Palmeiras, correto? Correto. Sempre nós tínhamos nossos cultos aos ar livre, aos domingos. Depois da escola, a gente sempre fazia o ar livre ali naquela mediação ali das Palmeiras, lá no Jardim Terra Nova, também lá no Jardim Nova Rio Claro. Então aquela região, tudo ali, a gente trabalhou nesse trabalho de ar livre e teve um bom resultado. E foi dessa maneira que o trabalho cresceu, porque o povo ali, graças a Deus, nas Palmeiras, sempre foi um. Então, essa beleza que Deus colocou no coração de cada um, a gente não pode negar. Um povo unido. E até hoje, na gestão, a gente vê o pastor Gabriel lá, que graças a Deus está muito bem liderado por ele, né? Após esse período todo, ele tinha umas partes que precisava da reforma, ele fez a reforma e ficou bonito, muito bonito. Então ele está muito bem lá, está muito bem assessorado, que é um povo que chega junto. Isso é muito bom. Pastor, muito bom, mas o tempo é corrido, né? Para finalizar, e deixa uma mensagem para o pessoal, que afinal de contas são 30 anos, né? E tem pessoas que estão lá desde o começo, desde o início. Deixa uma mensagem para eles. Uma mensagem, só tem que deixar uma mensagem de agradecimento, né? Porque nós temos que ser gratos por tudo que Deus faz, né? A gente não merece fazer nada, nem pelas nossas próprias forças a gente não consegue.
Mas a mensagem do nosso coração para todo o povo ali, eu deixo Malaquias 3,16. Que Deus tem um memorial diante dele que ele olha e vê. E se ele tem um memorial, ele olha e vê, com certeza no final de tudo ele tem uma recompensa para cada um que colocou a mão à obra, com dedicação, com amor, conforme o povo é. E graças a Deus, eu só tenho que agradecer por tudo. E até hoje eles ainda me ajudam onde eu estou. Tá certo então, pastor. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade, porque é muito bom a gente ser grato, né? Porque a palavra de Deus fala para a gente sempre ser grato. E nós só temos que agradecer. Não temos nada que questionar, nem que isso foi assim, deu errado. Não. As lutas surgiram sim. Não estou falando das lutas, porque nesse período de tempo a gente passou por várias lutas, mas muitas lutas mesmo. Mas adiante das lutas, hoje nós estamos contando a grande vitória que Deus deu. Amém, pastor. Fico muito feliz. E ainda continua, o trabalho continua com o pastor Gabriel Marques, que está lá já há um bom tempinho, há cerca de 3 anos, e fazendo um bom trabalho, né? Fazendo aí a parte da construção também, investindo na parte sonora e tudo mais. Que Deus abençoe, então, a nossa igreja, a congregação Jardim das Palmeiras.